Olá, seja bem-vindo ao Semana Legislativa, o jornal com as principais notícias de São José dos Campos e da Câmara Municipal. Vamos aos destaques da edição de hoje? Saúde pública. Vício em apostas online se torna caso de saúde pública no Brasil. Veja as novas regras para a publicidade das bets e onde buscar apoio em São José. Rumo ao espaço. Startup de São José cria o primeiro foguete com combustível líquido do Brasil. Conheça a tecnologia joseense que é marco na engenharia aeroespacial. E uma expedição para comemorar os 259 anos. Nós viajamos pelos 4 cantos de São José para conhecer os limites do nosso território. Conheça as histórias de quem vive nas divisas e o sentimento de pertencimento de quem constrói a nossa cidade. Semana Legislativa começa agora. Seja nos carros ou nas motos, eles fazem parte da rotina de milhares de joseenses. Os motoristas e entregadores de aplicativos são peças fundamentais na economia e na mobilidade da nossa cidade. Para valorizar essa categoria, uma lei aprovada pela Câmara instituiu o dia 25 de julho como o Dia do Motorista de Aplicativo em São José dos Campos. Nós fomos conhecer algumas histórias de quem encara o trabalho no trânsito todos os dias. O vento, o barulho do motor da moto e o peso da mochila térmica nas costas. Essas sensações fazem parte da rotina de um entregador de aplicativo. O Felipe é representante comercial e decidiu encarar essa função no contraturno para fazer uma renda extra. Para não faltar nada dentro de casa e quem sabe poder ter algum tipo de lazer, que hoje em dia está muito difícil. Correria total, né? Porque quando a gente está no trânsito é atenção total, a adrenalina é a 1000, porque você não tem tempo para pensar muito em cima da moto. Além das motocicletas, os carros também são ferramentas de trabalho para vários brasileiros. A Patrícia é motorista de aplicativo, trabalhou no regime CLT a vida toda, mas quando saiu do último emprego, decidiu tentar algo diferente. Eu entrei no aplicativo para trabalhar só com mulheres também, que é um pouquinho mais de segurança, né, pra gente. E foi por isso que eu comecei a trabalhar no motorista, por causa que eu acho que para mim ficou mais flexível também, entendeu? Eu faço o meu horário, eu tô em casa a hora que eu quero, toda hora eu dou uma passadinha, tenho meus filhos também, né? Consigo levar para a escola, consigo buscar. Seja fazendo entregas ou transportando pessoas, a profissão tem ganhado destaque no mercado de trabalho brasileiro. E para valorizar essa função, que é fonte de renda de muitas famílias, o dia 25 de julho passou a integrar o calendário de festas e comemorações de São José como Dia do Motorista de Aplicativo. A iniciativa é fruto de uma lei aprovada na Câmara. Para este economista, os trabalhadores de plataforma online têm um papel significativo na economia do país. Uma plataforma movimentou o ano passado 70 bilhões de reais. Então, isso é um recurso bastante volumoso se a gente considerar a dinâmica da economia. E mais um detalhe, elas tendem a crescer, estão surgindo as plataformas locais. Hoje, trabalhar como motorista de aplicativo, como piloto de moto de aplicativo, não é mais um bico. Esse é um setor econômico muito importante na economia brasileira. De acordo com uma pesquisa realizada em 2024 pelo IBGE, 824 mil pessoas já tinham como função principal ser motoristas de automóveis por meio dos aplicativos e plataformas. Já entre os motociclistas, esse número é de 351 mil, também por meio de plataformas, porém de entregas. Eles são responsáveis por tudo que acontece com eles, por manter plano de saúde, por manter a manutenção dos veículos, das motos, né? E isso cria uma contundência. Muitas vezes a arrecadação sem tributação do motorista de aplicativo é maior do que aquele que está, de repente, né, fichado, com toda a atividade trabalhista em dia, trabalhando em outras atividades de serviços no comércio. Então, o que a gente precisa é como nós vamos regular a atividade da plataforma. Senão, nós não vamos garantir a proteção, né, efetiva, social, àquele trabalhador, que é um trabalhador como todos nós. Além da regulamentação, o perigo no tráfego também é um desafio na profissão. Em 2024, o Brasil registrou 37 mil mortes no trânsito. Esses números reforçam a necessidade de cuidado redobrado que o Felipe sente de perto.
Infelizmente, tanto outros motoristas de aplicativos quanto outros motoristas em geral não respeitam a sinalização, ultrapassa o sinal vermelho, não sinaliza uma conversão, né? E isso daí gera uma complicação muito grande, né? Porque a gente quer voltar para casa vivo, né? São para poder cuidar da família. Segundo o IBGE, o trabalho plataformizado é aquele controlado ou organizado por uma plataforma digital ou aplicativo de celular. Essa modalidade tem transformado setores como o de entregas e transportes, e a população que consome o serviço já integrou essa realidade no dia a dia. A gente pede bastante delivery, né? E acho que isso ajuda muito o dia a dia, né? Para os afazeres de casa. Às vezes a gente pede muita coisa, compra também, né? Agora tem bastante, a gente consegue fazer isso. Na pandemia ajudou bastante a gente evitar o contato social, então a gente usou bastante. Praticidade, né? Porque você pede pelo aplicativo e é super rápido, acompanha. Tem como você acompanhar também a corrida, compartilhar, né? Para se tornar mais segura também. Então é algo assim que realmente veio para facilitar bastante, né? Muita coisa mudou depois da pandemia, né? Eles tiveram um papel fundamental e eles estão fazendo isso até hoje, né? Eles fazem muito bem feita essa missão. Ser motorista de aplicativo faz a diferença no dia a dia de muitas pessoas. É um trabalho que exige atenção e respeito às regras de trânsito. E para quem quer seguir o caminho, a Patrícia tem uma dica. Só comece, que eu tenho certeza que vai gostar. Durante a sessão solene realizada no plenário da Câmara, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e região, Cláudio Batista Júnior, recebeu o título de cidadão joseense, honraria destinada a pessoas que não nasceram em São José, mas que fazem a diferença no dia a dia da cidade. Plenário da Câmara Municipal cheio para prestigiar a entrega do título de cidadão joseense a Cláudio Batista, o Claudião, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e região. A honraria, concedida a pessoas não nascidas em São José dos Campos, mas que desempenham um papel de destaque na cidade, foi iniciativa da vereadora Amélia Naomi. Ela ressaltou a história de luta sindical do homenageado. A história dele, além dele vir, o pai dele, quando ele entrou na Embraer, o pai dele virou dirigente sindical. Então, todo o processo de construção é juntamente esse trabalho coletivo, né? A formação da família, essa atuação, essa participação cotidiana na política. Cláudio Batista da Silva Júnior nasceu em São Bernardo do Campo, ABC Paulista, em 1973. A mudança para São José dos Campos veio aos 9 anos, após o pai receber proposta para trabalhar no setor metalúrgico da Embraer. Ainda jovem, o homenageado já se destacou como ativista estudantil. Cláudio é formado em administração de empresas e economia sindical, com pós-graduação em comunicação e marketing político. Atualmente exerce o 3º mandato de presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté, uma trajetória de admiração no meio sindical. É sempre aquela pessoa que inspira nós, né? Então, é um homem que traz para nós pautas com clareza, no sentido de que nós temos que nos colocar. Você bem viu agora o discurso dele, né? Pra gente falar, pra gente colocar os nossos sentimentos, que a gente é muito forte, mas a gente é forte nós juntos. Presente na solenidade, a esposa de Claudião ressaltou a importância da estrutura familiar para a trajetória do homenageado. Que a estrutura familiar é importante de transmitir a segurança para que ele possa fazer esse trabalho que ele faz, né? Desenvolver com tranquilidade, ter uma base familiar firme ali, unida. No momento principal da solenidade, Cláudio Batista, o Claudião, recebeu das mãos da autora da propositura, Amélia Naomi, o título de cidadão joseense. Emocionado, ele agradeceu à Câmara e ressaltou que a honraria é fruto do trabalho coletivo. É muito importante você ter um grupo, você ter companheiros e companheiras ao seu lado ao longo da nossa trajetória, da nossa luta. Como eu falei, sozinho, nós não somos capazes de transformar. Mas se a gente tiver muita gente junto conosco, nós somos capazes de movimentar essa roda que se chama sociedade, que é muito desigualitária. Eu sempre falo, né?
A democracia é um pilar fundamental, a unidade é um outro pilar fundamental e o povo é o principal pilar. Porque é pelo povo, para o povo e com o povo que a gente vai transformar a sociedade. A Prefeitura de São José anunciou investimentos no sistema de teleatendimento na saúde digital. A nossa equipe acompanhou uma simulação para entender melhor quais são as novidades. A coletiva de imprensa para apresentar as novidades foi realizada no Parque de Inovação Tecnológica. Uma das medidas é a ampliação do serviço de telesaúde. A iniciativa, que está em fase piloto em 4 UBSs da Zona Norte, deve ser expandida para todas as UBSs de São José até 2027. O projeto reúne diversos atendimentos digitais, como pronto atendimento online, teleconsulta com o médico da saúde e o telecardio, que permite a realização de eletrocardiogramas com suporte da inteligência artificial. A intenção aqui não é só o atendimento em si, mas é levar interações com os pacientes, com os usuários, para que no dia a dia eles tenham o acesso à possibilidade 24 horas de falar com a enfermeira, de falar com o médico, e isso ainda não ser ainda a entrega principal. A entrega principal é eles terem informações, serem empoderados com os seus dados de saúde. O serviço de teleconsultas também deve ser ampliado a partir do dia 30 de julho e, além de médicos da saúde, serão oferecidas especialidades como cardiologia e endocrinologia. Isso também vale para a teleassessoria, que permite que médicos generalistas possam contar com a opinião de especialistas de forma remota para facilitar encaminhamentos e diagnósticos. Foram incluídos no serviço áreas como cardiologia, gastroenterologia, nefrologia, entre outras. O que a gente está buscando é estar no dia a dia das pessoas e principalmente quando elas precisam desse suporte. Então, tirando dúvidas, lembrando o horário de tomar medicamento, trazendo informações importantes do dia a dia, vendo e orientando aí a necessidade de entendimento da nutrição, de atividades físicas, levando vídeos. A coletiva também contou com o anúncio do Hub de Inovação em Saúde, instalado no PIT. O espaço vai reunir servidores da Secretaria de Saúde, universidades, centros de pesquisa e empresas de tecnologia, com foco no desenvolvimento de inovações e soluções na área. São José já possui um comitê de inovação em saúde, que tem acompanhado a implementação dos serviços de telesaúde. A gente levanta dificuldades, né, e discute ali naquelas reuniões projetos que a gente possa fazer e resolver. Se é de grande impacto para a população, se essa necessidade de alteração ela é vinculada a leis que mudaram e a gente precisa se adaptar a esse novo processo. Para a Secretaria de Saúde, as medidas devem melhorar e facilitar o acesso a serviços e também contribuir para a realização de diagnósticos. Com as teleassessorias, a ideia é concentrarmos 80% de retenção de solução na própria unidade básica de saúde e 20% ir para a especialidade presencial. E na questão do pronto atendimento, a gente consegue, com esse sistema que vocês viram agora há pouco, evitar principalmente os casos leves, que é o que superlota as UPAs e os hospitais. Hoje nós já estamos aplicando 2,8 milhões em relação a todo esse pacote de saúde digital que nós apresentamos agora. Assunto sério e que está em alta na nossa sociedade. O vício em apostas online, as populares bets, deixou de ser apenas uma preocupação financeira e se tornou uma questão de saúde pública no Brasil. Com o aumento alarmante de casos de dependência, o governo federal estabeleceu regras mais rígidas para a publicidade dessas plataformas. A partir de agora, os aplicativos são obrigados a exibir alertas explícitos sobre os riscos e estão proibidos de prometer enriquecimento rápido. Mãos impacientes, pernas agitadas. A ansiedade aqui é um sentimento recorrente. O gatilho? Jogos de apostas. O que parecia uma brincadeira inofensiva para essas pessoas se transformou em vício, com consequências que foram além dos prejuízos financeiros. Eu procurava o jogo como uma fuga. Se eu estava feliz, eu jogava para comemorar. Se eu estava triste, eu jogava para aliviar aquela dor. Só que aquilo começou a sair completamente fora do controle, onde eu fui perdendo
o controle total da minha vida. Então, mesmo quando eu não queria, eu estava lá jogando. Aquilo lá eu comecei a viver de apostas. Não dormia mais, não me alimentava mais. Para mim, particularmente, eu acho que o problema financeiro foi o menor. As consequências emocionais, as discussões dentro de casa, as crises de ansiedade. Tive que passar por um profissional especializado, fazer acompanhamento com um médico psiquiatra. Histórias como essas deixaram de ser raras. O vício nas chamadas bets já é considerado questão de saúde pública no Brasil. Dados do governo federal apontam que a procura por atendimentos relacionados ao vício em apostas online cresceu 140% nos últimos 5 anos. Essa realidade também impacta as políticas de assistência social. O Tribunal de Contas da União chegou a informar que quase 4 bilhões de reais das verbas acumuladas pelas casas de apostas em um único mês veio da renda de beneficiários do Bolsa Família, situação que pressiona o poder público a regulamentar o tema. Benefícios sociais indo para apostas é dinheiro público indo pelo ralo e, com certeza, as proximidades das eleições aceleraram aí essas providências que o governo está tomando para tentar moralizar essa questão dos jogos virtuais e das bets e das apostas online. Recentemente, o governo federal estabeleceu novas regras para as publicidades das casas de apostas. A ideia é que as medidas endureçam ainda mais a fiscalização. A partir de agora, os aplicativos serão obrigados a exibir 3 advertências do Ministério da Fazenda para deixar explícitos os riscos do jogo. Empresas que descumprirem as medidas podem ser penalizadas com suspensões de funcionamento, multas e até cassação da licença. Agora, influencers não podem mais deixar entender para o público consumidor, ou jogador, ou apostador, que bet é de alguma forma um investimento, ou de alguma forma é algum tipo de fundo, ou de uma forma se guarda dinheiro, ou que se pode construir algum futuro. Especialistas também, fazendo uma análise de jogo, tentando apontar que tipo de evento é melhor para se apostar ou não. Também isso aí não pode, tá? Segundo especialistas em saúde mental, as apostas estimulam as áreas do prazer e da recompensa no cérebro, com efeito semelhante ao do uso de drogas. Por isso, as novas regras também proíbem que os aplicativos exibam mensagens sobre enriquecimento rápido. Notificações repentinas sobre históricos de premiações e ganhos para incentivar o jogador também estão vedadas. E aí entra a questão do grande neurotransmissor que a gente tem, que é a dopamina. Ela é responsável pelo prazer. Então a pessoa primeiro ela joga, todo mundo sabe, sorte de principiante. Foi, ganhou, gostou, conferiu, vou apostar de novo. Tá fácil ali, agora eu vou procurar aquele outro tipo de jogo. E aí ela vai escalonando em busca desse prazer que vai aumentando cada vez. A psicóloga ressalta um ponto primordial para tratar o vício em apostas: acolhimento. Quando a gente fala que alguém está viciado, essa pessoa já está experimentando vergonha, ela está experimentando isolamento e ela está tentando de alguma forma sair. Então é acolher, não julgar e fazer com que ela procure ajuda, né? Fazer com que, porque pode ser uma ajuda com psicoterapia e muitas vezes com acompanhamento médico psiquiátrico. Aqui em São José dos Campos, 2 espaços são especializados em acolher os viciados em apostas. Um deles fica aqui, no centro da cidade. É o grupo Jogadores Anônimos. Além da unidade no centro, o Jogadores Anônimos também conta com espaço na Zona Sul, no bairro Jardim Satélite. O grupo é aberto para todos que precisam de apoio. O primeiro passo é admitir, que somos impotentes perante o jogo. E eu me entreguei esse passo, literalmente eu admiti que eu sou impotente perante o jogo. E que antes eu não entendi, eu achava que era como os outros falavam, que era frescura, que era falta, porque não quer parar. Busque ajuda, especializada, procure um grupo de autoajuda, porque realmente o programa funciona e a pessoa verá que ela não tem uma deficiência moral, ela tem uma doença. A expectativa é que as restrições possam amenizar os riscos e atuar como uma ferramenta preventiva para o vício nas apostas.
E tão importante quanto a fiscalização é conscientizar a população de que as bets trazem consequências e afetam todos os públicos e faixas etárias. Nesse momento, toda ajuda vai ser bem-vinda, porque tem famílias sofrendo com isso, faltando o alimento e a pessoa está gastando ali com o dinheiro. Então, se a pessoa não consegue, aí tem que vir o Estado para, de alguma forma, regulamentar. Então, é bem-vindo. Primeiro intervalo e na volta a gente te mostra mais um episódio da nossa série Gente que Vota aqui no Semana Legislativa. Até já! No sexto e último episódio da série Gente que Vota, nós falamos sobre a diversidade de raça e etnia no eleitorado brasileiro. Mais da metade da população do país se declara preta ou parda. Mas o desafio ainda é transformar essa maioria em representatividade real nos cargos de poder. A reportagem a seguir mostra que a busca por inclusão e o respeito à ancestralidade são critérios fundamentais para muitos joseenses na hora de escolher um candidato. O voto é uma das principais expressões da cidadania no Brasil. Mais da metade da população se declara preta ou parda. Segundo o censo de 2022, esse grupo representa 56% dos brasileiros. Nas eleições municipais de 2024, os candidatos negros corresponderam a 52% das candidaturas registradas pelo TSE. Os números mostram avanços na participação política, mas ainda revelam um desafio. O perfil dos eleitos nem sempre reflete a diversidade da população. O que a gente precisa fazer é, dentro da justiça eleitoral, combater o racismo estrutural. É fazer com que os negros tenham possibilidade de ocupar espaços e poder ter voz e poder ter representatividade dentro dos interesses do bem comum, que inclusive fala da população negra. Para romper esse ciclo, o caminho começa cedo. Na casa da família Neves, a política é assunto até no café da tarde. A rotina moldou o olhar de Vitória. Ela tirou o título de eleitor aos 16 anos e agora, aos 18, vota pela segunda vez. Para estudante, participar do pleito é assumir a responsabilidade sobre o próprio futuro. A política não é somente nas TVs ou nos jornais, começa pela gente também ao exercer esse papel que é fundamental da população brasileira, e eu acho que a partir do momento que a gente vai na urna é uma responsabilidade. O pai, Estevão, acompanha o cenário público há quase 40 anos. Ele sempre estimulou o senso crítico em casa, por acreditar que o debate familiar qualifica a escolha de quem administra os recursos públicos. Eu acho que é muito importante essa conversa familiar. Eu sempre procurei, a partir de uns 6, 7 anos, levar, né, para acompanhar aquele processo de você chegar, votar, ir na urna, né? E isso, no que eu penso, eu acho que é importante para a criança crescer com aquele pensamento. Por que está sendo desse jeito, né? Em São José dos Campos, o último censo registrou crescimento nas populações preta, parda e indígena. Mas, para a Vitória, essa diversidade ainda precisa se traduzir em prática e representatividade real. Ter representantes negros, para mim, é muito fundamental, não somente por cor ou raça, eu acho que é por conta que a nossa voz sempre foi muito silenciada. Então, não é somente por ele ser negro, é pela nossa voz ter sido silenciada há todos esses anos, a toda essa colonização. E para mim, ver uma pessoa ali negra é como se eu me olho no espelho, vendo ela realmente exercendo talvez um sonho de estar ali, de estar
prestando o serviço não só para ela mesma, e sim para a coletividade. Queremos mais representatividade de mulheres, de pessoas negras, nas cadeiras de autoridade do país. Essa busca por representatividade também faz parte da trajetória de Jéssica. De origem afro-indígena, ela atua nas áreas de educação, meio ambiente e direitos das mulheres. Na hora de votar, procura candidatos comprometidos com inclusão, preservação e cuidado com as pessoas. Sem a representatividade, você não tem espaço para falar sobre as coisas, porque nem pensa sobre as coisas, né? Então, nesse ponto, eu acho a representatividade interessante. Ela, por si só, eu acho um pouco vaga. Eu acho que a representatividade tem que estar linkada com propostas, com atividades, com, né, tudo isso. Mas ela é super importante, faz muita falta. Na casa de Jéssica, a ancestralidade indígena está presente nos objetos, nas tradições e na forma de enxergar a cidade. Ao escolher um candidato, ela valoriza propostas que dialoguem com a diversidade da população e suas diferentes realidades. Eu sempre olho assim, qual o projeto, né, que esse candidato está trazendo, que eu achei importante, além de polêmicas e além de tudo isso, ter um projeto que faz sentido. E a questão, principalmente, do que eu acompanho, né, das mulheres, da questão ambiental, se esse candidato, ele pelo menos é atento a essas questões, leva em consideração isso, se apoia alguma coisa, ou se também está se aventurando, qual que é esse perfil, né? Então, principalmente se é ligado com as mulheres, a representatividade, procuro sempre candidatas, eu tenho uma propensão, né, a analisar a candidatura das mulheres, principalmente. Na falta delas, aí também ver, né, a questão ambiental, se tem essa ligação, acho que isso é muito importante. Educação, identidade racial, meio ambiente e experiências de vida influenciam as escolhas de cada eleitor. Mas há um objetivo em comum: ampliar a representatividade e aproximar a política da diversidade da sociedade brasileira. Eu acho que deveria ter políticas públicas, até mesmo dentro da educação, incentivando aquela criança a exercer o papel da cidadania dela, ver o quanto é importante não só para ela e para os pais, e sim para a população inteira, já que eu acho que a escola é um meio onde a gente consegue visualizar a gente mesmo, enxergar a nossa própria realidade a fim de mudá-la. Então, isso é muito importante para mim. Eu acho que o negro ele tem que ter o lugar dele também ali. A representatividade ela é interessante e importante para a gente diversificar mesmo pontos de vista, opiniões, né, ter um espaço que seja realmente democrático. São José dos Campos reforça mais uma vez o título de capital da indústria aeroespacial. Uma startup da nossa cidade desenvolveu o primeiro foguete movido a combustível líquido do Brasil. A novidade é um marco para a tecnologia nacional. O equipamento já passou pelos primeiros testes com sucesso e abre um novo caminho para o lançamento de satélites no país. Uma tecnologia pioneira e capaz de levar satélites brasileiros para o espaço. O primeiro foguete movido a combustível líquido do Brasil foi desenvolvido aqui em São José dos Campos por esta empresa. O FTL Perseu representa um marco para a engenharia aeroespacial do país e abre um novo leque de possibilidades para futuros lançamentos. Esse motor, originalmente, ele é desenvolvido para ser usado num veículo lançador chamado microlançador brasileiro, no terceiro estágio, que é o estágio que coloca os satélites em órbita. Mas como a gente sabe que para a gente colocar um motor desse e ter confiança dele na parte final, acertar o posicionamento dos satélites, a gente queria então testar esse motor num voo mais simples e também, claro, mais barato, né? Então a gente desenvolveu esse foguete, chama FTL Perseu, foguete de treinamento líquido, que usa esse mesmo motor que vai ser usado lá no microlançador brasileiro, porém numa versão mais simples, onde a gente pode fazer ele decolar a partir do chão. A escolha pelo combustível líquido permite que a trajetória do voo e a distância alcançada sejam muito mais controláveis do que os foguetes de combustível sólido. O Arthur, CEO da startup, explica que os dois combustíveis são capazes de chegar ao mesmo destino, mas o líquido apresenta possibilidades superiores. Imagina que você está com o seu carro e você quer sair de onde você está ali do ponto A, chegar no ponto B, você está parado. Aí você, em uma das opções, você vai pisar no acelerador no máximo,
o combustível vai acabar no meio do caminho, e aí o atrito com o chão vai fazer você chegar exatamente no ponto B. A chance de você colocar a quantia de combustível certo e chegar no ponto B é muito pequena, porque é muito difícil você acertar isso, tem muitas variáveis. A propulsão líquida, qual a diferença? Imagina aquela mesma situação do carro. Só que ao invés de você pisar no acelerador no máximo, você pode pisar mais, você pode pisar menos, você pode tirar o pé do acelerador, não existe freio, mas você pode pisar e controlar essa sua pisada. A sua chance de acertar o ponto B com maior precisão é muito importante. Mas você fala, por que eu preciso de tanta precisão assim, né, quando eu estou colocando um satélite em órbita? Porque uma órbita espacial, ela é como um endereço no espaço. Então, como o endereço da sua casa tem rua, bairro, CEP, número, às vezes apartamento, uma órbita, ela tem velocidade, altura, inclinação, às vezes tem até o horário que você precisa lançar. Então, tem toda essa precisão. Todo o processo para a escolha do combustível demandou muita pesquisa e inúmeros testes. A empresa possui alguns contêineres adaptados justamente para que os testes sejam realizados com segurança. Foi a partir dessas tentativas que a empresa chegou a um combustível de fácil manuseio e sem toxicidade. O peróxido de hidrogênio, para se decompor em oxigênio, ele precisa de passar por um sistema de leito catalítico. Esse leito catalítico decompõe em oxigênio e água, então é uma decomposição extremamente limpa, né, que só libera água e oxigênio. O oxigênio queima com o combustível e gera a propulsão desse foguete. Na bancada de trabalho, o serviço de produção de peças em 3D para o foguete não para. A tecnologia aplicada aqui é capaz de produzir peças sob medida e com um diferencial, a impressão em aço inoxidável. O processo otimiza tempo, custos e manutenção dos foguetes. Ela permite que a gente crie peças mais leves, com funções que performam suas funções melhor e que têm a mesma resistência do que peças que seriam manufaturadas com métodos convencionais. Então, isso permite que a gente tenha um veículo que possa colocar mais carga em órbita. Então, comparado a veículos de manufatura tradicional, esse veículo ele pode proporcionar um custo-benefício melhor. E se você olhar bem para o Perseu, vai notar que ele quase não tem marcas. Uma sujeirinha de terra aqui ou ali, mas que não deixa evidente que o foguete já chegou a mais de 1 quilômetro de altitude no primeiro lançamento. O segredo para mantê-lo em perfeito estado está no sistema de aterrissagem. O nosso foguete ele tem um sistema de paraquedas que permite que a gente tenha uma queda mais suave e que a gente consiga recuperar ele nas condições que a gente está vendo hoje. Isso permite que a gente muitas vezes reutilize muitas partes desse foguete, o que acaba resultando em um custo menor, né? Para a engenheira química responsável pela otimização dos combustíveis, o lançamento do foguete também representa um marco para a engenharia aeroespacial do país e serve como um incentivo para que mais pessoas se interessem a desenvolver tecnologias em solo brasileiro. Quando tudo isso tem movimenta a cidade, movimenta o país, tanto para fornecimento de materiais, matéria-prima, mão de obra também, é bom a gente reter também essas pessoas que estudam aqui, acham que vão para fora e só podem trabalhar lá fora, e na verdade elas podem trabalhar aqui agora. Agora, o próximo objetivo é lançar o foguete utilizando a capacidade máxima de combustível. O que a gente está mirando é a gente fazer um lançamento do FTL, um novo lançamento do FTL, porém com mais apogeu, ele indo totalmente carregado de propelente, indo na sua versão máxima de desempenho e a gente podendo fazer uma recuperação com todos os sistemas possíveis. Esse é o nosso próximo grande passo. Um crime que colocou em risco a vida de uma família na Vila Tatetuba, na região leste de São José. Um balão caiu sobre o telhado de uma casa, atingiu a rede elétrica e provocou problemas para a vizinhança. Mais do que um risco ambiental, essa prática é extremamente perigosa para a aviação e também para a segurança dos moradores. Soltar balões é crime previsto em lei federal e também por legislação municipal, com penas que incluem detenção e multa. O que parecia uma cena distante virou um susto na casa da mãe da Ana. As imagens mostram o momento em que o balão perde altura e cai sobre imóveis na Vila Tatetuba. O artefato atingiu o telhado, a fiação elétrica e permaneceu em chamas por um bom tempo. O corpo de bombeiros foi acionado e controlou a situação após quase 2 horas de trabalho. De início, eu não imaginei que fosse um balão. Eu vi um clarão no céu, aí eu falei, vou me aproximar para ver. Quando eu me aproximei, eu já tomei aquele susto. Falei, nossa, um balão realmente está caindo. Não é uma ilusão de ótica, né? É realmente um balão que está caindo.
E foi, assim, bem assustador. Como eu falei, bem assustador. Você vê o tamanho, a proporção que causou, né? Tipo, de dano. Não causou muito dano, mas, assim, pelo fato do tamanho, de ser algo, você vê pegando fogo, então você já imagina o pior, né? Então, graças a Deus, não aconteceu nada demais, assim, né? Não afetou ninguém. Dias depois, vestígios da queda ainda estavam no telhado e no corredor da casa. Marcas que reforçam o susto vivido pela família. Pensei em fogo, né? Falei, pronto, vai cair em cima da árvore e vai pegar fogo em tudo, vai explodir e aí não vamos saber o que fazer, né? Foi preocupação pelo fato, né, da árvore já estar um pouco meio comprometida também. E a gente sabe que fogo, assim, né, cai um pouquinho já alastra bastante. Então a preocupação foi um incêndio, incendiar tudo e a gente não sabia o que fazer. O caso da Vila Tatetuba reflete um cenário preocupante em São José dos Campos. Segundo a Defesa Civil, até julho, foram registradas 18 ocorrências envolvendo balões na cidade. Desse total, 8 terminaram em queda, 10 foram apenas avistamentos e 3 resultaram em princípio de incêndio. Nós tivemos um ligeiro aumento comparado com o ano passado. O ano passado foram 12 registros de janeiro até o final do ano, todo o período, né, concentrando de abril a julho. Esse ano, nós tivemos o início das ocorrências de fogo com balão a partir de junho. Só que nós já alcançamos 18 ocorrências. E o problema é nacional. Segundo o CENIPA, em 2025, foram avistados 143 balões juninos em todo o país, inclusive perto de rotas de pouso e decolagem. Em 2026, já são 28 ocorrências, totalizando 52 balões. Mas vale o alerta. Essa prática não é brincadeira, é crime. A legislação é rigorosa. A Lei Federal de Crimes Ambientais proíbe fabricar, vender, transportar ou soltar balões com previsão de detenção e multa. Em São José, uma lei municipal também proíbe a prática e prevê penalidades. Os riscos vão muito além das áreas de vegetação. Balões podem provocar incêndios em casas, indústrias, atingir a rede elétrica e até comprometer a segurança da aviação. Em uma cidade com aeroporto, o perigo é ainda maior. Um balão de grandes proporções que acabe cruzando a rota de aterrissagem ou decolagem de avião, ele pode oferecer um risco muito grave, muito perigoso para a aviação e para vidas humanas. Ao avistar um balão, a orientação é não tentar recuperá-lo. O correto é acionar a Polícia Militar pelo 190, o Corpo de Bombeiros pelo 193 ou a Guarda Civil Municipal pelo 153. As equipes fazem o monitoramento e o atendimento da ocorrência. Jamais tente você pegar o balão. Infelizmente, esta prática aí de soltura de balões, esses balões gigantes, envolve grupos organizados, às vezes grupos até criminosos, andam armados, que eles tentam resgatar o balão ou o que resta do balão quando está em queda. E isso pode ser muito perigoso para a população. A conduta mais recomendada é que acione 190, Polícia Militar, também pode acionar 193, Corpo de Bombeiros, ou o 153 da Guarda Civil Municipal. O susto passou, mas o alerta permanece. Depois de ver um balão cair no quintal da casa da mãe e colocar a família em risco, a Ana espera que a experiência sirva de conscientização para quem ainda insiste em soltar balões. Não solte balões, até porque é crime, né? E você pode causar dano para outra pessoa, para outra família. Graças a Deus não aconteceu nada demais, mas poderia ter acontecido um incêndio, algo do tipo. Segundo e último intervalo, e daqui a pouco tem uma reportagem especial para celebrar o aniversário de São José dos Campos. Não saia daí. A doação de órgãos é um gesto de solidariedade que transforma vidas. E os números mostram que os brasileiros estão cada vez mais conscientes. No ano passado, o país bateu recorde no número de doadores efetivos. E em São José, esse trabalho também segue em ritmo acelerado. Só neste primeiro semestre de 2026, o Hospital Municipal já realizou 4 procedimentos de captação, que resultaram na doação de 25 órgãos e tecidos. Foi durante uma consulta de rotina
que a vida do Eric mudou completamente. Ele descobriu que os rins estavam perdendo a função e precisaria fazer hemodiálise enquanto aguardava por um transplante. Eu fiquei fazendo a hemodiálise por 4 anos. Então, 3 anos e 3 meses mais ou menos, eu fiquei no Hospital do Rim, em São Paulo. Aí eu fiquei sabendo que São José estava fazendo transplante e tal. Aí eu peguei e mudei para São José. Aí com 7 meses me chamaram para o transplante. Em julho deste ano, a espera chegou ao fim. Depois da cirurgia, a rotina mudou e o que antes era limitação deu lugar à possibilidade de retomar atividades do dia a dia. Agora como diz, né, administrar, né, fazer as coisas certinho e tal. E graças a Deus estou bem, você fica mais exposto, é totalmente diferente. Histórias como a do Eric só são possíveis graças à doação de órgãos. Mas antes de um transplante acontecer, existe um processo rigoroso que envolve uma série de etapas até a captação de um órgão. A partir dessa suspeita clínica de morte encefálica, que é a ausência de reflexos, né, cerebrais, então a gente comunica a organização de procura de órgãos, que para a nossa região a gente responde para Campinas. Essa organização de procura de órgãos vai avaliar as condições clínicas do paciente e vai dizer se esse paciente ele é elegível para doação de órgãos. Quando ele é um potencial doador, nós realizamos a entrevista para esse paciente que é validado como potencial doador e disponibilizamos o centro cirúrgico para que a organização de procura de órgãos, após as equipes localizadas e disponíveis, possam vir aqui e realizar a captação dos órgãos quando a família diz o sim para a doação. Depois da captação, os órgãos são destinados a pacientes cadastrados no Sistema Nacional de Transplantes. Mas diferente do que muita gente imagina, a definição de quem vai receber um órgão não segue a ordem de chegada, e sim critérios técnicos, gravidade e urgência do caso, além da compatibilidade. Quando essa pessoa ela tem risco iminente de morte, então ela é priorizada. E outros critérios definem, então, quem que vai receber aquele órgão. Por exemplo, compatibilidade, né? Então, compatibilidade de biotipo, a estrutura física do paciente que está doando o órgão ser compatível com os receptores, compatibilidade sanguínea. Outra questão que delimita também é a questão da logística, do tempo, porque alguns órgãos têm um tempo de isquemia menor, como por exemplo o coração, ele tem 4 horas entre a retirada e a implantação, então é um órgão que precisa ser destinado a pacientes em centros próximos para poder realizar o transplante. No Brasil, o número de doadores de órgãos bateu recorde em 2025. Segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, foram 4.335 doadores efetivos. Esses resultados dependem de uma rede que envolve hospitais de todo o país. Em São José dos Campos, o Hospital Municipal tem papel fundamental nesse processo. Desde o início desse ano, o Hospital Municipal já realizou 4 captações de órgãos. Os procedimentos resultaram na coleta de 25 órgãos e tecidos que puderam beneficiar diversas pessoas que aguardavam por um transplante. Para nós ressignifica aquela perda, para nós ressignifica um óbito, porque sempre é difícil, sempre é traumático quando a gente tem um diagnóstico de morte encefálica, mas poder trazer vida, né, através da morte, para nós é um consolo e transforma-se em alegria quando a gente vê notícias, quando a gente vê relatos de pacientes. Especialistas reforçam que a doação de órgãos só acontece com a autorização da família. Por isso, conversar com os parentes sobre esse desejo ainda em vida é fundamental para que a decisão possa ser respeitada. Muitas vezes, pelo impacto da notícia ruim, pela questão da espera dos trâmites, né, com a notícia do óbito, até poder fazer o sepultamento, né, é importante que a pessoa, quando ela diz que é o seu desejo em vida, isso facilita para a tomada de decisão da família suportar, né, o peso desse processo. E lembra do Eric que a gente conheceu no começo da reportagem? Depois de quase 7 meses do transplante, o Eric retornou à rotina e segue com o acompanhamento médico e os cuidados necessários. Agora,
ele faz questão de compartilhar a própria experiência para reforçar a importância da doação de órgãos. É importante e que as pessoas pensem nisso também, né? Para poder ajudar outras pessoas, né? Hora de falar com quem está de férias. O Museu Interativo de Ciências de São José dos Campos está com uma programação especial até o fim desta semana. Na reportagem a seguir, você vai conhecer um pouco das atrações e saber como você pode participar. O Diego precisou ser criativo para entreter as crianças nas férias escolares. Trouxe a filha e a sobrinha para passear no MIC, Museu Interativo de Ciências. A intenção de trazer as crianças é porque para conectar muitas atividades com as coisas que elas estão vendo na escola. A pequenininha está vendo as coisas na escola e ela se interessa. E a hora que ela consegue pôr a mão, parece que ela carrega mais ainda, ela aprende mais. Então é tudo que ela gosta, né? E conecta mais com as coisas da escola e do dia a dia dela. A Isadora, de 10 anos, está aproveitando com o tio e a priminha. Já veio ao museu outras vezes com a escola e adora o passeio. Tem até experimentos favoritos. A bola. Quando você encosta nela, seu cabelo fica todo arrepiado. As férias escolares são um ótimo momento para fazer um passeio no MIC. Nesse período de recesso das aulas, além das atividades fixas, o museu preparou uma programação especial para receber as crianças. Está oferecendo as oficinas diferenciadas, que são oficinas de slime, de bumerangue, oficina de horta. Então nós temos bastante atividades aí para que as crianças, qual é a importância, né? Para que elas não fiquem tanto ou trancadas em casa, nas telas, em frente à TV, em frente ao videogame, ou fiquem na rua. As atividades ensinam um pouco sobre ciência de forma lúdica e divertida. Os destaques da programação são o show de ciências, que traz experimentos interativos com a plateia, e as sessões de planetário, que apresentam as curiosidades e os mistérios do nosso universo. Os filhos do Laurence se divertiram aprendendo sobre o passado das espécies e fabricando fósseis. É legal porque é um passeio cultural, né? Eles estão passeando, estão se divertindo, ao mesmo tempo estão aprendendo bastante coisa de ciência, né? Eu gostei de muita coisa aqui. E eu ainda não cheguei a ver tudo a parte de cima, mas só aqui embaixo já teve muita coisa interessante aqui. O Museu Interativo de Ciências fica na Rua Professor Felício Savastano, na Vila Industrial, e funciona de terça a sexta-feira das 8 da manhã às 5 da tarde e aos sábados das 9 da manhã à 1 da tarde. A gente está pedindo que as pessoas entrem na página da Prefeitura, Secretaria de Educação, MIC, Museu Interativo de Ciências, faça a inscrição online para chegar aqui só confirmar e pregar a senha. As atividades de férias do Museu Interativo de Ciências vão até dia 25 de julho e a programação completa está disponível no site da Prefeitura de São José dos Campos. O aniversário de São José dos Campos é uma data sempre muito especial e que nos faz refletir sobre o quanto a cidade cresceu nas últimas décadas. A gente sabe que o município é grande, mas muita gente não tem a dimensão real do território. São José vai completar 259 anos, sendo uma cidade que é referência em tecnologia e inovação, mas que ao mesmo tempo preserva sua história e suas raízes. E você já parou para pensar no tamanho do nosso território? Onde termina São José e começam os municípios vizinhos? A nossa equipe fez uma viagem pelos 4 cantos da cidade para mostrar os limites geográficos e principalmente as histórias de quem mora nesses lugares. Aqui, na área onde fica a Igreja Matriz, nasceu São José dos Campos. É o ponto de partida de uma cidade que em 259 anos cresceu e se transformou. O banhado está ali embaixo, tem a concha do banhado e a gente está bem na beira dele. E a igreja, primeira igreja, as primeiras igrejas, construíam também um prédio que seria uma cadeia, um lugar da municipalidade para se governar a cidade. E a partir disso a cidade começa a expandir. São José dos Campos tem 1.099,6 quilômetros quadrados de extensão territorial e está atualmente entre os maiores municípios do estado de São Paulo. Mas você sabe onde terminam os limites da cidade? Nós vamos te levar a 4 pontos que marcam essas divisas e revelam características do povo joseense. Nossa primeira parada é Monteiro Lobato. Saindo da Matriz, seguimos pela SP-50, na Zona Norte.
Depois de quase 30 quilômetros, chegamos à ponte que divide os dois municípios, uma área cercada por preservação ambiental, que corresponde a 52% da zona urbana e rural. Aqui conhecemos a comerciante Célia. Ela comanda uma loja de produtos típicos da roça e preserva um imóvel de quase 150 anos. Dona Célia produz o tradicional queijo frescal, com uma receita herdada da sogra, uma forma de valorizar a culinária local e movimentar o turismo. Tem bastante de gente do pessoal de São José que participa aqui do meu comércio, que sempre passa, tá aqui, para bater papo, comprar, comer um queijinho, levar um doce caseiro, entende? Para mim é ótimo, entende? Então, quando a pessoa pergunta, você está em São José ou está em Monteiro Lobato? Eu estou nos dois. Ainda na SP-50, avançamos rumo a Minas Gerais, no município de Sapucaí-Mirim. A cidade faz divisa com o distrito de São Francisco Xavier. As montanhas da Serra da Mantiqueira conectam os dois estados e desenham esse limite. Em frente ao Mirante do Cruzeiro, vive a Aliene. Daqui, ela observa a paisagem e mantém uma relação próxima com São José dos Campos, destino frequente para o lazer e as tarefas do dia a dia. A gente sempre está indo para São José dos Campos, eu, minha família. A cidade mesmo sempre está indo para São José dos Campos, a gente vê bastante gente indo, postando foto, então a gente acompanha aí um pouco do povo que sai daqui de Sapucaí-Mirim para São José, para São Francisco, para o mesmo estante que está em Minas Gerais, já está em São Paulo. É bem legal, bem interessante. De Sapucaí-Mirim e São Chico, cruzamos o município até Eugênio de Melo, na Zona Leste. De distrito para distrito, a nossa viagem cruza a cidade e segue até Eugênio de Melo. Seguindo pela Estrada Velha, passamos por Galo Branco e pelo Jequitibá Rosa, árvore centenária que guarda a história da região. Logo à frente, o bairro Santa Luzia marca o fim do território joseense e o começo de Caçapava. A rodovia liga bairros e cidades vizinhas. Para quem mora no limite entre dois municípios, atravessar a ponte significa mudar de cidade em questão de segundos, seja para trabalho ou estudos. É o caso do João Pedro, de 30 anos, que sempre morou no Galo Branco. O córrego que passa debaixo da estrutura foi o palco de suas brincadeiras na infância. Esse rio que eu fui nascido e criado, né? Que faz divisa com Caçapava e São José dos Campos, mas isso aqui era uma praia pra gente quando era criança, entendeu? Se pela Estrada Velha o limite é Caçapava, ao sul o vizinho é Jambeiro. Pela rodovia dos Tamoios, chegamos a mais um ponto de divisa. No passado, a Justiça Joseense até tentou adotar Jambeiro, que funcionava sob a comarca de São José. Quase virou distrito, mas a história seguiu outro rumo. Hoje, as duas cidades são independentes. Para finalizar a nossa viagem nos limites de São José, voltamos onde tudo começou. Há mais de 4 séculos, jesuítas e indígenas ergueram aqui, no Rio Comprido, o primeiro povoado de São José. Hoje, o berço histórico virou o limite de Jacareí. Ainda no Rio Comprido, conversamos com o Carlos. Morador da região há 40 anos, ele acompanhou a expansão da Via Dutra e o aumento do movimento entre São José e Jacareí. Transformações que marcaram o desenvolvimento do bairro. Quando meu pai trouxe a gente para cá, aqui tinha 3 casas só, não tinha rua, o nosso acesso era pela Dutra aí, né, na beira da Dutra. É um bairro de fácil acesso. Você quer ir para Jacareí, tá fácil, dá para você ir até a pé, você quer ir para São José, tá fácil. Então o acesso aqui para nós é muito bom.
Hoje, São José conta com quase 700 mil habitantes. Uma cidade que acolhe pessoas nascidas no município que vieram de fora e se consideram joseenses de coração. Gente que trabalha e ajuda a construir o futuro da nossa região. Quando instalaram o CTA na década de 50, os militares que vieram da aeronáutica para cá e pessoas das suas famílias não eram de São José. Então vieram de vários lugares do Brasil. E depois o ITA, quando instalaram o ITA, logo na mesma época, veio gente trabalhar para dar aula do mundo todo. Vieram alemães pós-guerra, vieram norte-americanos. E se você for, isso é fantástico. Porque não é só uma questão de identidade construída do Brasil, isso já é incrível, né? Mas também de outros lugares do mundo que vem trabalhar para cá. Fora as pessoas que já existiam aqui, né, na região, egressos da escravidão africana, pessoas que eram colonos na época da agricultura, que não eram bem empregados, mas trabalhavam, viviam desde sempre na agricultura, pessoas que nasceram aqui depois também. 4 caminhos, 4 limites e uma só identidade. Histórias diferentes unidas pelo mesmo sentimento, o de pertencimento. Eu vi São José crescer também, né? Eu cresci junto com São José. Para mim, eu não tenho nem palavras. Para mim, São José é tudo de bom, entendeu? Fiz a minha vida em São José. Criei minha filha em São José. Gosto muito daqui, não tenho vontade de sair daqui. Meus pais morreram aqui e eu pretendo ir no mesmo caminho. E que meus filhos continuem aqui, não saiam para lugar nenhum. São José é uma cidade colhedora, uma cidade de empreendedor, uma cidade de oportunidade. É uma cidade, nem nota 100, nota 1000 para São José dos Campos. Sou apaixonado por morar em São José. O Semana Legislativa termina por aqui. Obrigado pela sua companhia em mais uma edição do nosso programa. Lembra você que você pode acompanhar a programação da TV Câmara em @TV Câmara SJC no YouTube. Nos siga também nas redes sociais desse mesmo endereço. Até a próxima, bom fim de semana!